Olá pessoal, como é que vocês estão? Professora Aline aqui. Seguinte, eu vim responder uma dúvida que surgiu na minha caixinha de perguntas lá do Instagram sobre a questão de exames. E são exames que podem ser tanto para atleta como para não atleta, tá? São exames de rotina que a gente faz. E a pergunta foi a seguinte: Aline, a glicemia em jejum, ela é suficiente, ela caracteriza suficiência para um quadro de diabetes, por exemplo? Então, eu consigo diagnosticar por esse exame, que é aquele clássico, né, de jejum de 8 a 12 horas, enfim, depende aí do laboratório que pede. Então, será que só a glicemia em jejum é suficiente? Vamos analisar isso hoje. Quando a gente pede a glicemia em jejum, o que você está fazendo ali? Você está analisando no seu corpo a quantidade de glicose que fica quando você não está comendo. Então, assim, estou em jejum, não comi naquele período, então a glicose que ficou é a glicose que eu consigo medir. Mas aí vem a pergunta: será que de fato é seguro só medir essas horas? E eu respondo para vocês, tá? Não, não é. Porque existe um outro exame, que é um exame complementar ao de glicose, que ele é muito mais seguro para um diagnóstico, né? Seja de diabetes, pré-diabetes, enfim, que é a hemoglobina glicada. O que seria essa hemoglobina glicada? Então, nós temos as hemácias no nosso corpo, né? Responsável aí por oxigenar todo o nosso corpo. E dentro ali da hemácia, a gente tem esse processo de glicação. A glicação basicamente é esse açúcar, essa glicose que está solto, ele vai ficar preso ali dentro. Por quê? A hemácia, ela também precisa de energia para que ela consiga produzir hemoglobina, né? Ela precisa ali do ferro, enfim, para que ela desenvolva as tarefas fisiológicas dela. Então, quando a glicose está em excesso, ela vai ficar presa ali dentro. Então, não só isso, mas ao contrário da glicemia em jejum, que é esse período que eu falei, de 8 a 12 horas, com a hemoglobina glicada, a gente consegue ver um período de 3 meses, ou seja, 90 dias de glicação. A glicação, se vocês derem uma pesquisada, ela está relacionada não somente a processos pré-diabéticos, diabéticos, mas processos de envelhecimento, né? Envelhecimento da pele, né? Enfim, isso conta muito com a nossa dieta, os hábitos alimentares que a gente tem, se a gente consome bebida alcoólica ou outros tipos de drogas, se você fuma ou não, enfim, tudo isso vai interferir ali nessa produção de radicais livres e tudo mais. Mas está associado à glicação também, tá? Estresse oxidativo. Então, o que eu estou dizendo? No quadro de um atleta profissional, por exemplo, né, um fisiculturista, eu como biomédica, eu posso solicitar alguns exames juntamente com o nutricionista e juntamente com o médico. Então, eu recomendaria não só pedir a glicemia em jejum, mas a hemoglobina glicada, ainda mais pela questão que para fisiculturista você tem um protocolo medicamentoso, né, por conta da dieta deles. Então, quando a gente tem um protocolo onde você aumenta muito a quantidade de comida, é óbvio que você vai aumentar a produção de glicose e também a produção de insulina, tá? Tem alguns protocolos medicamentosos para atleta em que eles utilizam alguns medicamentos, tá? Medicamentos para diabéticos, porém não a insulina. Veja bem, a insulina, quando você aplica a insulina, você já tem um quadro diabético. Ou você pode induzir a um quadro diabético. E é por isso que a gente não deve tomar esse tipo de medicação sozinha, sem ter um protocolo, sem ter um acompanhamento, né? Ozempic e companhia que o digam, não é verdade? Enfim, então fica aí a recomendação. E para quem é paciente não atleta, mas que também pratica atividade física... Parou. Bem, Aline falando aqui de mudança de hábitos, né, para quem tem diabetes. Aqui eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre a parte do treinamento e a parte da alimentação para essas pessoas que têm diabetes, que acabou fazer o exame e identificou que tem caso de diabetes ou início de diabetes, tá? Bem,
Para quem tem diabetes ou início de diabetes, é muito interessante você fazer uma atividade física, isso é óbvio, né? E basicamente, quanto tempo de atividade física? Bem, é isso que eu vou explicar para vocês. São basicamente 150 minutos semanais, uma atividade física de baixa a moderada intensidade, ou 75 minutos semanais de uma atividade física de alta intensidade, sempre exercícios de musculação e exercícios aeróbicos em conjunto, tá? Por quê? Nos exercícios aeróbicos você vai utilizar ele a longo prazo, isso vai fazer com que você tenha uma redução na sua glicemia do sangue, certo? E nos exercícios de musculação você vai utilizar esse transporte de glicemia para dentro do músculo, ou seja, na hora que você está trabalhando ali, né, na musculação, você está utilizando essa glicose, mandando para o músculo para fazer mais contração, certo? Para gerar mais energia e você conseguir treinar mais pesado, ok? Para alimentação é muito melhor que você consuma muito mais proteínas, isso faz com que abaixe a glicemia sua e aí você consegue, né, controlar ali o açúcar do sangue, tá? Diminuindo um pouquinho também a taxa de carboidrato. Se você for aumentar a taxa de carboidrato na sua ingestão, aumente a quantidade de proteínas. Também não esqueça os legumes e os vegetais para manter ali os minerais que você precisa ingerir, os micronutrientes. Certo? Aline? Professora Aline, por favor, pode continuar. Como um lifestyle mais saudável que vocês têm, vocês querem continuar tendo essa vibração mais saudável, esse estilo de vida mais saudável, recomendem ao médico de vocês quando eles não pedirem, porque às vezes eles não pedem, junto com o exame de glicose, será que você poderia pedir junto de hemoglobina glicada para eu ver como é que está, né? Enfim, e é isso, tá bom? Beijos e até a próxima.